queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria aqui nos encontrar novamente para tecer comentários a respeito do Evangelho, especificamente sobre o tema que foi mencionado. Há alguns anos atrás, eu me encontrava na universidade conversando com uma amiga e com uma professora, e nós conversávamos a respeito da morte. Não me recordo agora se era época de finados, mas alguém comentou alguma coisa sobre morte. E aí eu, como hábito que nós temos sempre de dar algum exemplo, contar alguma história, fui e muito, assim, vamos dizer, muito tocada ainda pelos fatos que estavam sendo narrados, eu comecei a contar a elas duas a história das joias devolvidas. Eu acho que vocês conhecem a história das joias devolvidas, né? Geralmente nós contamos daquela senhora que perdeu os filhos, o marido estava distante, e aí quando ele retorna, ela conversa com ele, no final ela diz que teve que devolver as joias, e aí que ela diz que foram os filhos, ela devolveu as joias ao verdadeiro dono, que era Deus. E aí eu muito, até comovida, contando a história a elas. E aí quando eu terminei de contar a história, a minha professora olhou para mim e disse assim: mas que espírito de porco! Aí eu, o quê? Aí eu, como assim? Ela, essa mulher não tinha, como é que ela pode dizer uma coisa dessas e não sei o que? E eu, e minha colega começou a corroborar com a ideia. E eu fiquei perplexa, eu fiquei sem ação na hora, porque geralmente, quando nós contamos essa história, as pessoas se sentem tocadas e entendem a mensagem que nós gostaríamos de passar, de que, na verdade, quando os filhos se vão, eles estão voltando para casa, porque são filhos de Deus e tudo mais. E aí eu fui tentar explicar e não tinha jeito. Elas simplesmente rejeitaram completamente a história e acharam horrível. E eu fiquei me perguntando por quê. Por quê? Porque, no geral, não é isso que acontece. Mas, e hoje eu lembrei dessa história estudando o tema desta noite. Porque a história nós recebemos com aquilo que nós temos. Não eram pessoas, talvez, religiosas, ou eram pessoas que tinham o mesmo entendimento que a maioria de nós aqui tem em relação a Deus. Então acharam a história totalmente, a história para elas é totalmente destoante na questão da morte, talvez por não entenderem a morte da maneira como nós entendemos. E aí eu fiquei um tanto quanto chocada, mas é bom para a nossa reflexão, para entender que as pessoas pensam diferente de nós. Que as pessoas veem o mundo com os olhos diferentes do que nós vemos. E elas têm esse direito. Todos nós temos o direito de pensar, e pensamos, e sentimos, e encaramos o mundo com os olhos dos nossos sentimentos, das nossas aspirações, das nossas ansiedades, dos nossos conflitos. Então é assim que nós encaramos o mundo. Como hoje eu estava no supermercado e de repente aconteceu talvez um mal entendido, porque às vezes nós temos que fazer fila para pegar algum produto, para pesar algum produto, e tem uma pessoa que eu acho que estava extremamente incomodada com alguma coisa em sua vida, e um senhor chegou e passou na frente, vamos dizer assim. E quando foi a vez dela, eu ainda estava pedindo, outra pessoa veio atender, ela assim, falou rudemente com o atendente, assim, tem que respeitar a fila e não sei o que e tal. Ela disse, ainda bem que era um senhor de idade. Então, às vezes, as pessoas, que nós temos que entender que as pessoas têm um modo diferente de ver. Tem pessoas que já saem de casa armado, tem outros que para a luta, para a guerra, como se as outras pessoas fossem seus adversários e não seus irmãos.
E muito disso acontece também como nós vemos a obra de Deus. Tem muito disso como nós vemos as circunstâncias que nos cercam na existência, os problemas e os desafios que nos aparecem e principalmente como nós observamos o nosso próximo. Acontece porque nós tomamos os outros por aquilo que nós somos, por aquilo que nós sentimos. E muitas vezes nós não nos apercebemos, por exemplo, como Jesus nos mostrou, como nós podemos observar Deus e a obra de Deus nos outros. Porque Emmanuel nos dá um exemplo de que se nós olhássemos para Maria de Madalena à época de Jesus, como a maioria a observava, veria nada mais, nada menos do que uma pessoa entregue ao desequilíbrio, entregue à luxúria, entregue às viciações. Mas Jesus olhou para ela e viu Deus nela. E viu que ela estava com o coração aflito, desassossegado. E que posteriormente aquela obra de Deus se tornaria a emissária da ressurreição. E se tornaria, como os relatos do livro Boa Nova, se não me falha a memória, uma das grandes trabalhadoras no bem junto aos leprosos, uma grande divulgadora do cristianismo. Se nós olhássemos para Paulo quando ele era Saulo, provavelmente nós não identificaríamos ali, naquele perseguidor, naquele homem que matava os cristãos, naquele homem que dizia odiar a Jesus, a obra de Deus, que se tornaria o grande divulgador da palavra do Cristo. Por hoje nós temos a possibilidade de estudar, de entender os princípios que Jesus nos trouxe, tal o tamanho da obra de Deus naquela criatura. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e julgamos, como certa feita, isso eu já repeti algumas vezes, alguém me disse: Cláudia, nem todos são filhos de Deus. E eu olhei para ela e não entendi. Ela disse: alguns são criaturas, não são filhos. Eu digo: tu tem que me explicar filosoficamente essa diferença. Por que eu saiba, todos são filhos de Deus. Mas ali começa a dar os exemplos das pessoas que nesse instante passam por situações de dificuldade, situações de aprendizado, situações dolorosas, situações de endividamento grandioso em relação à lei de Deus, que talvez nós outros passamos em outras existências. E que hoje nos foi dada a oportunidade de aprender com a doutrina espírita, que nos esclarece tão grandemente, que nos esclarece de uma forma belíssima o que Jesus nos trouxe. Hoje nós temos essa oportunidade. O que nós estamos querendo trazer nesse início da nossa conversação é justamente esta visão com a qual nós estamos observando tudo e todos. Nós estamos vendo Deus nos outros, como Jesus vê Deus em cada um de nós. Como Jesus viu Deus em cada um daqueles que o cercava. Nós vemos Deus no nosso próximo. Porque Jesus nos conclama que felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E Emmanuel nos ajuda a entender isso, quando ele nos fala de que se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Isso está no livro Religião dos Espíritos, em que ele nos fala a respeito da pureza. Quando nós conseguirmos essa pureza, é a isso que Jesus se refere. E é para isso que nós estamos aqui. Eu fui
preparando essa palestra, e eu me dei conta, né, de que eu tinha feito esse tema há um ano atrás. E eu fui buscar, né, na internet para poder ver alguns pontos. E eu fiquei olhando assim, e eu mesma, né, fiquei olhando dizendo assim, mas fui eu que disse isso? Sendo extremamente crítica muitas vezes, conosco mesmo, que é uma coisa interessante, de nós conseguirmos sanar os nossos erros, não cometer os mesmos erros, mas principalmente ver em nós também uma obra de Deus, ver em nós a Deus. É essa a necessidade. E eu me pergunto, por que a gente, como eu disse há quase um ano atrás, nós estamos falando do mesmo tema porque nós não conseguimos ainda alcançar esse patamar de pureza. E nós não estamos falando de uma pureza, perfeição. Nós não estamos falando da pureza que Jesus tinha. Nós estamos falando do começo e de querer. E de olhar, porque ver a Deus é ver a Deus em tudo. É ver a Deus nos mínimos momentos, nas mínimas circunstâncias, nos mínimos detalhes do dia a dia. É ver Deus. Inclusive, nesse momento que o nosso mundo passa, dessa transição inquietante muitas vezes. Às vezes que parece que vai nos devorar. Porque nós ainda não conseguimos ver Deus na transformação. No momento em que Ele nos chama a testemunhar a nossa fé, que inclusive é um dos requisitos que eu listei para que nós chegássemos ou que nós cheguemos a essa pureza. Como todo exercício, como todo trabalho que deve ser feito para desenvolver o que é melhor em nós, existe a dificuldade, existe o trabalho. Eu quero ser puro para ver a Deus, para ver melhor a Deus, ver Deus em tudo, inclusive e principalmente nos meus irmãos. Nós estamos ainda extremamente difíceis, é difícil para a gente ver isso, porque nós só vemos os defeitos, as imperfeições, nós só vemos as dificuldades, o que a criatura tem de ruim. E não conseguimos focar no que tem de melhor, porque todos nós temos algo de bom. Então essa dificuldade impede que nós possamos ver a Deus da forma correta. Então não precisa necessariamente, né, vestir-se de uma roupa diferente ou transcender aí o que o pessoal fala, né, de algumas religiões para ver a Deus. Nós vemos a Deus em cada um que está ao nosso redor, em cada criatura que Ele criou, porque apesar do que minha conhecida disse, todos nós somos filhos de Deus, todos nós, e em cada um de nós Ele está representado. Então é preciso entender que esse diamante que somos todos, que um dia brilhará e resplandecerá, precisa começar a ser lapidado no dia a dia, em todas as circunstâncias. E nunca foi tão imprescindível que nós olhemos para o outro como uma obra de Deus, como irmão, como uma obra que está em processo de aperfeiçoamento, como nós próprios estamos como hoje. Para que a tolerância e que o amor se faça, para que a compreensão de todos se dê. Porque o mundo necessita mais do que nunca de compreensão, de respeito entre os seus irmãos. Quando nós buscamos, né, já que é em busca da pureza de coração, talvez imprescindível seja, antes de tudo, realmente essa simplicidade de coração. Nos tornarmos mais simples, mais amenos. É como se nós nos entregássemos realmente a Deus e disséssemos: eu atendo às suas recomendações, eu confio plenamente no Senhor. Talvez seja isso que esteja nos faltando, porque tanta ansiedade.
meu esposo disse que teve um amigo dele esses dias que entrou na sala dele e chorou. Chorou pela situação que está passando o nosso país, algumas circunstâncias pontuais. E ele disse assim: me entristeceu, talvez porque ele não tenha, a mesma fortaleza que nós recebemos ou que deveríamos vivenciar, dessa fé de entregar-se a Deus e de atender às recomendações que Ele nos deu, como, por exemplo, nos tornarmos puros de coração, que nos veio através de Jesus, e reconhecer que essas lições são extremamente valiosas, porque essas lições não são especificamente para serem vividas nesse momento, para que a gente fale, para que a gente aqui esteja pensando nisso. Elas são para ser aplicadas no nosso dia a dia. Porque se é para escutar, às vezes a gente está tão cansado, às vezes a gente está tão distante, ou como eu faço com o meu filho, por exemplo, ele está assistindo a palestra e aí eu pergunto a ele: qual é o tema? Das 100 vezes que eu pergunto, ele acerta uma. 99% eu não sei no que é que ele estava pensando, Aí eu vou e digo: olhe, vamos começar a voltar para o mundo real, para a gente prestar atenção naquilo que está sendo feito. E não é minha palestra não, viu? É a palestra de todo mundo, porque a minha, ele esquece 100%. Então, a gente, dessa, é para receber e ter valor. Tem valor para nós? Tem valor para a gente o que a gente está escutando, o que a gente está lendo? Se tem valor, a gente obedece. Se tem valor, a gente luta para conseguir. A gente estuda para entender. A gente se entrega àquilo que nos foi legado. Isso é ter fé. Saber que nós vamos receber. Porque nós estamos fazendo o que nos foi recomendado. Nos despindo de tanto orgulho que nós carregamos ainda dentro de nós. Porque às vezes parece que é chato, é feio, é besta. Eu acho engraçado quando eu me vejo falando essas palavras, eu não... Mas só sai assim, viu? Me desculpe, porque o outro nível, desse povo que fala bem bonito não dá certo comigo, não. Mas a gente é besta de obedecer às leis de Deus. Porque é uma reflexão que eu faço muito profundamente. Eu não vou, não, dá muito trabalho. É mais fácil viver como todo mundo. É mais fácil entrar na vibe do pessimismo. Eu aprendi essa palavra, a vibe, do pessimismo que todo mundo vive agora. Porque não vai dar certo, porque é um desastre, porque isso, porque aquilo. Isso é esquecer que Deus conhece a nossa vida. Deus comanda os nossos destinos. Deus sabe aquilo que nós necessitamos. Fazemos a nossa parte, porque temos que fazer, dar o nosso contributo através de todas as formas, de todas as nossas palavras, de todos os nossos pensamentos, e acreditar e vencer as dificuldades. Sem fé, a gente não consegue chegar a pureza. Sem fé, a gente não consegue chegar a nada. A gente precisa disso. A gente está esquecendo da nossa ascendência divina. A gente está esquecendo do amor com que Deus nos criou. A gente está esquecendo que nós estamos neste mundo de transição agora porque é necessário para cada um de nós. Porque é necessário que nós aprendamos, que nós vivenciamos. Então, esse é o momento de testemunhar essa fé, de testemunhar essa simplicidade, dessa obediência do nosso coração, dessa resignação que é a obediência do coração. É para isso que nós estamos aqui, para vivenciar. Temos tanto, recebido tanto, então vamos dar esse testemunho. Estar aptos, receptivos a de que Deus possa
em nossa vida, Ele está sempre presente, mas que nós estejamos nessa sintonia. Então, fé é essencial. Fé é essencial. Outra coisa essencial, e eu estou seguindo especificamente o roteiro, porque a gente procura assim, eu fiquei procurando, né? É a busca da pureza de coração. Onde é que eu vou buscar? Onde é que eu vou buscar? E a gente busca sempre nas palavras de Jesus, no Evangelho e, logicamente, na maneira maravilhosa como o nosso codificador compilou os manuais, os roteiros, para seguir e conseguir chegar ao final, né, de nós conseguirmos adquirir as virtudes e começar nesse caminho, vamos dizer assim, mais rapidamente chegar à nossa evolução. Uma coisa importantíssima que ele nos fala e que a gente tem que ter em mente nesses dias também é a questão da educação do nosso pensamento. O que nós estamos pensando? Porque isso é seríssimo. E aí eu fui pedir emprestado as palavras de Emmanuel mais uma vez, quando ele diz que a mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é força eletromagnética, é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuito de ação e reação no tempo. Marlene Nobre, a doutora Marlene Nobre, num livro A Obsessão e Suas Máscaras, é um livro interessantíssimo, ela diz que a corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhe evidenciam as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demanda. É difícil esse negócio, o camarada tem que ler e reler, ler e reler. É por isso que a doutrina espírita é tão interessante, né? Eu lembro que nós estudávamos esse livro, A Obsessão e Suas Máscaras, quando eu estava estudando lá nas Minas Gerais, e como eu era da área de engenharia, minha colega me colocava para explicar esse negócio de indução e de não sei o que, porque a gente vê um pouco disso na questão da eletricidade. O que ele está dizendo aqui é que os nossos pensamentos são criadores da atmosfera onde nós vivemos. E nós vivemos dos nossos pensamentos. E quanto mais nós temos aquela ideia, aquele pensamento, mais aquilo se torna realidade. Então, o mundo que se nos apresenta agora, a humanidade como um todo, também é uma resposta aos nossos pensamentos. Então, nós também somos responsáveis por eles. Porque nós somos responsáveis. Às vezes nós pensamos, porque a pessoa quando fala assim, os espíritos perguntaram, né, se nós éramos responsáveis também por aquilo que desejávamos, falando, porque Jesus vai falar do pecado por pensamento, do adultério, e o Kardec perguntou e os espíritos responderam que nós sim somos responsáveis por tudo que nós pensamos, que muitas vezes nós não colocamos em prática porque não temos a oportunidade, somente. Mas se a oportunidade surgir, nós vamos fazer. Mas existem aqueles que resistem e que não colocam em prática. Nesse daí, o processo de evolução, de transformação, já começa a se fazer. Mas principalmente da forma como nós criamos esses pensamentos e como nós colocamos, exteriorizamos. E como nós somos responsáveis. Porque nós sentimos aquilo e exteriorizamos da pior forma. As pessoas pensam, quando a gente fala assim, pecado por pensamento, está ligado geralmente a uma questão específica. Né? Pelo todo atavismo que nós temos religioso milenar, as pessoas acham que é a questão da sexualidade. E não é só isso. A questão da violência, a qual nós alimentamos através dos nossos pensamentos, por menor que seja, nos impede de ser puro de coração. Muitas vezes, constantemente, pensando na vingança, na desforra. Muitas vezes pensando, porque vemos uma determinada notícia na televisão e achamos que temos o direito de julgar alguém que cometeu determinado crime sem conhecer todos os fatos.
e nem que conhecêssemos, porque Jesus os conhecia e jamais julgou ninguém. Somente a justiça divina o pode fazer com retidão. Nós não estamos aqui para julgar o que os outros fazem. Nós estamos aqui para tomar conta do que nós fazemos. Então, muitas vezes, lançamos ao mundo esses pensamentos de ódio, de vingança, de rancor, de maledicência, de tantas outras coisas, endereçamos e reclamamos, porque o mundo e a humanidade se encontram dessa forma, mas nós somos responsáveis por isso. Então nos impede e atrapalha os outros também, porque existe a questão da sintonia. E Marlene Nobre nos diz, a doutora Marlene Nobre nos disse, que quanto mais nós vivenciamos, mais aquilo se torna realidade, porque estamos imersos naquele pensamento. É por isso que existe hoje em dia tanta questão da depressão. Tanto porque a pessoa está naquela ideia, muitas vezes desacredita do mundo e sofre. Nós não podemos desacreditar. Nós temos que valorizar a nossa vida. Essa é uma oportunidade ímpar. Isso não é um privilégio, isso é um merecimento. Nós estamos reencarnados para dar conta da nossa existência. Esse é um pensamento extremamente feliz e consolador, para melhorar, enquanto tantos outros não têm essa oportunidade. E nós temos um tesouro imenso nas nossas mãos. Nós conhecemos a Jesus. Nós temos a doutrina espírita a nos explicar os pormenores das nossas relações, das nossas dores. Nós temos a assistência, nós temos o conhecimento de que os espíritos superiores cuidam de nós, de que Jesus cuida de nós, de que Deus nos ama incondicionalmente. Esses deveriam ser pensamentos constantes na nossa existência e de felicidade extrema, porque as dificuldades, para quem é puro de coração e vê a Deus, entende que são oportunidades de crescimento, porque as dores são para nos ensinar. Não é que nós vamos gostar de sofrer, ninguém gosta de sofrer, mas existem coisas que nós temos suficientemente força para suportar. Nenhuma dor acontece na nossa vida se nós não temos a capacidade de suportar. O que está acontecendo muitas vezes é que nós estamos querendo entorpecer algo que é necessário para o sofrimento. Voltando a dizer, não estamos fazendo apologia ao sofrimento, mas quão pouco nós queremos hoje passar, nem que seja por uma dor na unha. A coisa que mais cresce, o comércio que mais cresce na nossa sociedade hoje são as farmácias, cada uma mais bonita do que a outra. Aí eu estou dizendo que ninguém tem que ir atrás do analgésico, nem dos remédios para melhorar. Nunca. Nós precisamos do tratamento médico, precisamos. Mas, muitas vezes, nós utilizamos a questão do medicamento como fuga. E aí a gente, até na casa espírita, a gente tem como conversar. Através do atendimento, a gente tem a terapia do passe. Então, nós temos inúmeros recursos para que os nossos pensamentos melhorem. Vamos começar a querer ser puro de coração e melhorar o tipo de pensamento com o qual nós nos alimentamos primeiro. Porque os nossos pensamentos nos alimentam. Nós vivemos dessa energia. Nós somos a fonte maior de energia que gera para nós mesmos. Nós recebemos essa energia primeiramente. Pensamentos felizes e bons. Quando a gente lê uma coisa boa, quando a gente vê, quando a gente tem esperança. A esperança é algo primordial, essencial. Quem de nós espíritas, conscientes de que a vida futura existe, não pode ter esperança ou deixa de ter esperança? Quando escutamos a palavra de Jesus, quando disse: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Essas palavras não são vãs. Essas palavras não são para serem recitadas e utilizadas para os outros nas colocações, são para serem vivenciadas no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos.
Vamos passar a positividade uns para os outros, dentro de nós mesmos. O esforço, às vezes os problemas são inúmeros, grandes demais, eu não aguento. Vai buscar ajuda, pedir ajuda, um ombro, uma pessoa, um amigo, um familiar, para que nós possamos vencer e pensar melhor, pensar no bem, ver o belo. Deus está em cada um de nós. Só por isso nós já deveríamos ver o bem e o belo que existe ao nosso redor. Outra coisa importantíssima para vivenciar essa pureza, né, como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, é a questão da vivência do que nós somos, da nossa realidade. Viver em realidade o que nós somos, inclusive a nossa própria religião. Nós, às vezes, nos habituamos, né? Quando Kardec definiu doutrina espírita, quando ele definiu o espiritismo, ele não o definiu como uma religião. Ele nos define como uma ciência. Uma ciência de consequências filosóficas. Uma filosofia, é uma ciência que inquire, que pergunta, que faz experimentos para chegar aos resultados, mas de consequências morais. É uma doutrina, né? É uma ciência de consequências morais. É isso que a doutrina espírita é. Nós a tornamos e trazemos para esse formato da religião que nós carregamos anteriormente, principalmente no Brasil. Se nós formos observar em O Livro dos Médiuns, na parte final, quando Allan Kardec vai nos trazer os procedimentos, ou como deveriam ser as reuniões na Sociedade Espírita Parisiense, né, de estudos, ele nos fala, lá não tinha reunião assim como nós temos, mas nós temos essas reuniões. E nós podemos utilizar essas religiões da melhor forma possível, mas vivenciar essa religião é melhor ainda. Ou essa ciência filosófica é melhor ainda. Essa é a grande questão. E fazer porque queremos fazer. Estar na doutrina espírita porque queremos estar. Não porque é uma questão de ter uma religião, de parecer ter uma religião. Porque os espíritas, eu digo que a gente vive muito, me perdoem se vocês discordam, da fama do passado. Porque no passado a gente tinha Chico Xavier, mais para trás a gente tinha Eurípides Barçanufo, a gente tinha Bezerra de Menezes, né? A gente tinha o próprio Kardec, a gente tinha uns camaradas assim. A linha de frente da doutrina espírita era inigualável, né? Invejável. Temos inúmeros nomes que nós podemos falar das pessoas. E aí a gente pegou a fama, né? Espírita é caridoso, espírita é mais gentil, espírita não é isso, espírita não é aquilo. Então, assim, eu acho que a gente vive muito ainda disso. Porque muitas vezes nós estamos vivenciando a doutrina espírita como vivenciaríamos outras religiões, da aparência, apenas da aparência. Nós temos que fazer com que algo nos transforme. A doutrina espírita deve ou deveria nos transformar. E não viver a aparência de fazer por fazer. É por fazer por amor, porque eu gosto, porque eu quero, porque eu preciso. Eu não faço palestra para ser bonito, faço porque eu preciso. E lógico, porque o povo confia e me dá a palavra, principalmente. Porque se não confiasse, né? De ser digna de poder fazer essa tarefa, mas com amor, porque isso não é para mim, não é para minha autopromoção, isso é em nome da doutrina espírita, e aqui eu venho falar em nome dela, os seus princípios, e tendo o máximo respeito. Eu não sou ser espírita por conveniência, porque está na moda, ou por isso ou por aquilo. A aparência, o verniz religioso, nós não precisamos disso. Isso eram outros tempos, outras épocas, outra falta de maturidade, que hoje nós não temos mais essa necessidade. A vivência, se não integral, porque nós não a conseguimos ainda,
porque ainda estamos num momento de imperfeição, mas pelo menos a tentativa constante dessa vivência religiosa, de viver em plenitude esses princípios, sem formalidades, sem a necessidade de ser formal, dessa coisa que o mundo pede e que não significa absolutamente nada. Porque são convenções que o mundo pede e que não nos edifica, que não nos faz crescer. Fazer por fazer. Eu vou evangelizar porque todo mundo evangeliza. Não, porque eu estou lá no centro mesmo, vou tomar conta dos meninos. Como se a evangelização fosse uma coisa menor. E é importantíssima a evangelização infanto-juvenil. Hoje nós temos uma necessidade de que os nossos jovens, principalmente, estejam conectados com as lições do Evangelho, com as lições da doutrina espírita. Porque existe uma dissociação, eles saem da evangelização infantil e geralmente não ficam na casa espírita. Então a gente tem que ver por quê. Qual é a questão? Porque nós temos que entender, para vivenciar isso. Essa essência doutrinária, essa verdade que nós encontramos. Então, ser espírita é algo extremamente, vamos dizer assim, eu não vou dizer difícil não, mas com muita responsabilidade. E que nós temos que dar testemunho, independentemente que as pessoas estejam vendo ou não. Então, viver aquilo que nós recebemos, não como mais uma coisa qualquer, ou para que os outros perguntem, qual é a sua religião? Eu sou espírita. E tem gente que diz bem baixinho, que é para os outros não ouvir, né? Mas, então, não, eu sou espírita e viver como tal. Outra coisa que nós gostaríamos de citar é a questão que nos fala tão bem, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, dos escândalos. Por quê? E aí eu vou reler a conceituação que tem o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que o codificador nos dá a definição de escândalo, para explicar o porquê. Escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros, é também tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda reação má de um indivíduo para o outro com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, é evitar escândalos, para ser puro de coração. Evitar escândalo nessa acepção. Não evitar que os outros saibam, é evitar que nós não possamos ferir a nossa consciência. Basicamente, isso seria o escândalo. Todas as vezes em que nós infringimos a lei de Deus, nós estamos escandalizando. Todas as vezes. Quando nós estamos na relação, prejudicando a nós mesmos, através das nossas viciações. Porque se nós formos prestar atenção, quando nós nos ligamos a determinada viciação, é como se nós estivéssemos detonando a nossa própria evolução. Estamos indo de encontro a nós mesmos, a nossa essência divina. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para a felicidade, para a pureza, para toda a essência de um espírito completo e perfeito. Nós somos feitos para isso, aprendendo nas variadas lições. Ai do mundo por causa dos escândalos. Existem muitos, mas que nós não sejamos um móvel desse escândalo, que nós nos afastemos o máximo possível, que o nosso coração possa estar distante, para que a nossa vida seja mais feliz. Tantas coisas que nós fazemos e podemos calar, e podemos parar, evitar um comentário maldoso a respeito de alguma coisa ou de alguém. Isso é evitar escândalo. Evitar um pensamento mau. Desligar a televisão para... Eu não aguento. Se eu ver, eu vou falar. Então desliga, não precisa assistir. Está evitando escandalizar. Está evitando escandalizar quando a gente xinga alguém, quando a gente dá uma buzinada no trânsito e vai sair irritando quantas pessoas por uma coisa que nós podemos evitar, porque nós já temos o material necessário para isso fazer.
Existem inúmeras formas de escandalizar e inúmeras formas de evitar o escândalo. Vamos começar a utilizar para sermos melhores. Jesus não nos recomendou nada, para que nós estivéssemos sobre um regime duro, um regime, uma ditadura em que ele pudesse dizer e a gente ter que obedecer. Ele nos recomendou o caminho para que nós pudéssemos ser felizes. Há uma grande diferença. Jesus não recomenda aos seus irmãos, não nos oferece a lei de amor, na maior exemplificação, para que nós estivéssemos ali dizendo que vamos servir, que vamos amá-lo por obrigação, mas para nos libertar das amarras que nós próprios colocamos em nós. É essa a mensagem de Jesus. Nós fizemos essa conexão. Nós nos ligamos nisso, que Jesus nos trouxe um meio de ser feliz, um meio de viver bem, independente das circunstâncias que nos circundam. Essa pureza é necessária para que nós possamos entender também essa mensagem. E por fim, quando já encerrando, nós temos a questão de algo essencial para termos essa pureza: atender os sofredores, atender os nossos irmãos sem julgar o seu proceder, sem nenhum julgamento, em nenhuma circunstância, ajudar, acolher, amparar, o quanto nós podemos. E muitas vezes, quando nós estamos amparando, nós estamos escutando, nós nos esquecemos dos nossos próprios problemas. E geralmente eles terminam se resolvendo. A coisa fica mais simples, fica mais fácil de ser vivenciada, porque muitas vezes nós observamos que a dor do outro é infinitamente maior do que a nossa, que o problema do outro é infinitamente maior do que o nosso. Então, é necessário esse acolher, porque quando ele vai falar em o Evangelho segundo o Espiritismo, das palavras de Jesus, a questão de bem-aventurados que têm fechado os olhos, a gente tem que entender o fechar dos olhos no sentido de não voltar a nossa visão para os defeitos alheios, porque a indulgência faz parte da caridade, é uma das virtudes que está ali dentro da caridade. Não é questão de não saber que o outro erra ou que ele tem defeitos, é que isso é menor para nós outros. Porque nós não estamos aqui, repetindo novamente, para julgar o comportamento de ninguém. Estamos para nos conduzir bem. Mas existe ainda outra cegueira, aquela que não vê a oportunidade de fazer o bem. Aquela que não vê a oportunidade de ser bom, aquela que não vê a oportunidade de ser caridoso. E existe muitas vezes quando nós vemos que alguém está sofrendo e nós fechamos os olhos e ignoramos e saindo, como se não tivéssemos nada com isso. Qualquer de nossos irmãos, em qualquer lugar do mundo que sofra, é problema nosso. Também é responsabilidade nossa. Eu não tenho nada a ver se o povo está se matando do outro lado do mundo. Nós temos muito a ver. E nós temos como mandar as nossas energias positivas, o nosso trabalho, o nosso pensamento, para ajudar todos eles. E assim nós conseguiremos melhorar cada vez mais e sermos, sim, puros de coração e ver a Deus. Para encerrar as colocações desta noite, eu gostaria de fazer a leitura de uma página de Emmanuel que está no Reformador de maio de 1955, que está aqui no Evangelho de Mateus, segundo Emmanuel. Então, ele fala dessa pureza. Eu acho que, talvez mais do que eu tenha falado nessa noite, as palavras de Emmanuel resumem muito bem o que é que nós vamos conseguir quando tivermos a pureza de coração que Jesus nos recomendou tão docemente, para que pudéssemos ver ao nosso Pai de amor e de bondade. Então, nos diz Emmanuel, quando a pureza estiver conosco, quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade,
nelas sentindo o incêndio e infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, vinculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o amigo divino. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque, semelhantes trabalhadores da luz, sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu, onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para o tormento da vida. Bem-aventurados sejamos, meus irmãos, bem-aventurados puros de coração, porque a necessidade de encontrar esse Deus de amor que está presente em nossas vidas desde o momento em que nos criou se faz necessária. Vivamos felizes, seguindo o que Jesus nos recomendou. Boa noite e muito obrigada a todos.